Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Manchas na pele, estresse no fígado. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você uma informação que pode ser muito útil. Sabe-se que um dos órgãos mais importantes para a sobrevivência do corpo e para a saúde é o fígado. Na verdade, o fígado é tão e tão importante que é o único órgão do corpo que se reproduz. Ou seja, se você cortar um pedaço do fígado, sabe o que acontece? O fígado começa a crescer novamente e se reproduz. Isso não acontece com o coração, com os pulmões, com o intestino, nem com nada. O único órgão que se reproduz, pela importância que tem, é o fígado. Então, com isso, te dou uma ideia de que no Design Divino sabiam o que estavam fazendo. Vou um momentinho para o quadro para explicar para vocês. Veja. Trabalhando com o tema do metabolismo, pois o tema do metabolismo lida com tudo que tem a ver com a energia do corpo, que tem a ver com todas as doenças, porque todas as doenças sempre estão relacionadas a problemas na geração de energia do corpo ou a desajustes em termos do sistema nervoso, que é o que controla essa energia do corpo. O metabolismo é o que produz a energia do corpo. Agora, o que é que uma pessoa tem e começa a notar umas manchas esbranquiçadas? Uma pessoa tem umas manchas brancas, são como uns pontos brancos. Eu tenho alguns deles. Quando começa, claro, eu tenho, não conto isso a ninguém. 67 anos de idade. E como eu digo por aí para o Jorge, eu digo, estou usado, mas em bom estado, e essa é a meta. Então, quando uma pessoa tem essas manchas brancas, o que? Elas refletem, em alguns casos você vê tudo isso, muitas manchas, branquear, toda a pele cheia de manchas brancas. Essas manchas brancas, o que refletem é que há estresse no fígado. Não é necessariamente que você tenha um sério problema no fígado, é que o fígado está sofrendo estresse. Então você deveria procurar formas de aliviar o estresse, porque todas as doenças importantes, especificamente o câncer, tem muito a ver com problemas de desintoxicação, com problemas de falta de função hepática adequada. A diabetes não pode ser controlada se o fígado estiver afetado, porque a diabetes é a que armazena a glicose, o açúcar, para depois manter os níveis de glicose estáveis. A tireoide não pode ser controlada se o fígado não estiver afetado, porque o hormônio tireoidiano é feito a T4, aqui na tireoide, e isso no fígado se transforma em T3. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem estresse no fígado e o fígado não está funcionando bem, pois faz a T4, que é um hormônio que não dá energia, que é de armazenamento. Mas quando vai fazer a T3, que é a que te faz emagrecer e te tira a depressão e tudo isso, você não consegue fazer porque o fígado está estressado. Então, o fígado, e tal para tudo. Na verdade, os especialistas afirmam que praticamente todos os cânceres, mais de 90% dos cânceres, começam por problemas com o fígado. Não. Por isso é que o tema da desintoxicação, quando alguém vai tratar de um tema de câncer, é o tema da desintoxicação. E coisas como os enemas de café e tudo isso são tão vitais, porque não se pode repor um corpo de um câncer se não se pode desintoxicar, porque esta é a planta desintoxicadora do corpo. Então, o corpo é assim, verdade? E o fígado está aqui. Ou seja, o fígado é o órgão mais grande do corpo depois da pele. Está aqui deste lado, do lado direito. Não, esse órgão tem 2 sistemas de desintoxicação. Quando você começa a ter manchas brancas, é porque os 2 sistemas começaram a ficar estressados. Essas 2 fases chamam as fases de desintoxicação. Há uma fase que se chama fase 1 e a outra fase que se chama fase 2. A fase 1, que qualquer tóxico que entra no corpo, qualquer toxina que entra no corpo, primeiro entra na fase 1. Na fase 1, o que o fígado faz é pegar essa molécula, que talvez seja assim, grandinha. Ela divide em pedacinhos e a transforma em pedacinhos individuais, que agora pode ser manejada com mais facilidade. Essa é a fase 1, ok? Fase de desintoxicação. Ou seja, seu fígado já está quietinho, trabalhando. Quando tóxico entra no seu corpo, digamos que você tocou em algo que tinha pesticidas ou corantes, ou pronto, uma pintura, qualquer coisa dessas que entra automaticamente, ativa a fase 1, que o que faz a fase 1 é pegar esse composto químico, tóxico ou o que for, e começa a quebrar em pedacinhos para poder manusear melhor. Em suas partes individuais, não. Agora, depois que passa essa fase, automaticamente vai para a fase 2. A fase 2 é uma fase do que chamam de conjugação,
Conjugar, como quando você conjuga um verbo, né? Conjugar é utilizar ou fazer algo com algo, né? Então, a fase 2, o que essencialmente faz é que conjuga e pega um pedacinho disso. Por exemplo, digamos isso, né? E adiciona outra peça que o torna de forma que o torna completamente inócuo, que o torna absolutamente não perigoso. Isso se chama conjugação. Fase 2, né? Por exemplo, quase todos os tóxicos que entram no corpo, praticamente todos, são solúveis em gordura, solúveis em óleo. Por exemplo, os pesticidas com os quais seu corpo teve contato vão estar na gordura do seu corpo, os antibióticos e qualquer coisa que você tenha tomado, drogas psiquiátricas, o que for, você sempre vai encontrá-las na gordura do seu corpo. Ou seja, a gordura é a que armazena praticamente todos os tóxicos do corpo. Na verdade, a gordura de um ser humano é bem amarela e pode ser bem fedida, de mau cheiro, porque é uma gordura amarelada. O frango, por exemplo, tem uma gordurinha que é branca, bem debaixo da pele do frango. Mas a gordura de um humano, se você vê uma operação cirúrgica, você vai ver que é bem amarela. E quanto mais tóxico tiver, mais amarela ela é e pode ter mau cheiro, porque é uma área de armazenamento de tóxicos. A gordura, acontece que quando entra um tóxico, que praticamente todos são solúveis em gordura, solúveis em óleo, é muito difícil para o corpo eliminar algo que é solúvel em gordura. Então o corpo o que faz é adicionar algumas moléculas, como dizer moléculas de enxofre, de L-lisina. Por exemplo, a L-lisina é um aminoácido, L-lisina, o enxofre IA, em uma que se chama glicina. O que é isso? O que é isso? Todos esses o corpo usa para adicioná-los a tóxicos que são solúveis em gordura e convertê-los em solúveis em água. Quando os converte em solúveis em água, então ele pode uriná-los e eles saem. Então o corpo tem uma estratégia onde tudo que entra que é tóxico, primeiro ele quebra em pedacinhos, fase 1, depois a fase 2. O que ele faz é adicionar outros compostos que o tornam solúvel em água, para então poder uriná-lo ou eliminá-lo pelas fezes. Então basicamente é um organismo super perfeito. Agora, descoberto, por exemplo, que a fase 1, as coisas que a ativam, que primeiro se viu que a ativam, a fase 1 que faz o corpo desintoxicar, são coisas como o álcool. O álcool automaticamente ativa a fase 1, a nicotina ativa a fase 1, o mesmo acontece com a fumaça do cigarro. Não, o paracetamol, que é o que chamam, é vendido por aí como Tylenol, não. Tem esse efeito e a cafeína, sinto te dizer, mas a cafeína ativa essa fase, quer dizer que o corpo começa a tentar se proteger e desintoxicar. Isso não... Agora, há certas substâncias que ajudam na fase 1. Por exemplo, a niacina, que é a vitamina B3, ajuda a tiamina, que é a vitamina B1 e a vitamina C. Os pesticidas como tal sempre vão começar a passar para a fase 2, porque se são muito difíceis de quebrar. Não existem certas substâncias naturais que têm sido usadas de maneira eficaz e segura para ajudar uma pessoa a limpar o fígado, como uma chamada silimarina e o ácido lipoico. São substâncias naturais que são vendidas por aí e ajudam o corpo a desintoxicar. Agora, você quer saber como desintoxicar seu fígado e aliviar um pouco do estresse? Você pode ir de graça. Você vai em naturalslim.com, procura. Onde diz em cima no menu, diz descobertas, depois procura temas relacionados e você pode buscar a limpeza do fígado. A limpeza do fígado é algo gratuito que você pode baixar. É a limpeza que a doutora Hulda Clark desenhou, que é algo que você faz em casa por alguns dias e limpa o fígado. Você vai ver que saem muitas pedras e muita sujeira do fígado e assim você alivia muito o estresse do corpo. E isso, bem, eu te comento porque, como sempre, a verdade sempre triunfa